Olá, você que trabalha na área de saúde, no hospital, numa clínica, no laboratório e está envolvido com o processo de acreditação. Está percebendo que o manual é difícil de entender, que os relatórios das auditorias são complicados e você precisa de uma ajuda. Você chegou no lugar certo. Eu sou o consultor Célio Luiz, trabalho com consultoria empresarial há muitos anos e com a ONA principalmente desde 99, ou seja, a gente tem uma grande experiência com a acreditação. Eu fui instrutor de avaliadores, ou seja, eu ensinei os avaliadores como fazer as auditorias, as avaliações. Tenho livros escritos nessa área da auditoria, sou professor de pós-graduação em MBA nessas disciplinas e já sentei do seu lado, exercendo, melhor dizendo, diversos cargos na área hospitalar, chegando até a direção de hospital. Ou seja, eu entendo a tua dificuldade, eu entendo como aperta o calo quando se trata do manual da acreditação, principalmente como produzir evidências. Então aqui a gente está aí disponível para vocês, lembrando também que você tem à nossa disposição o nosso Tira Dúvidas, que é um momento que você entra no nosso site aqui embaixo, tem a descrição, você faz uma contratação de um horário, se escolhe na agenda, faz o pagamento, tudo seguro e você consegue tirar suas dúvidas com exclusividade comigo. Nós também temos a mentoria, que pode ser uma mentoria individual ou em grupo, tem toda uma programação, é um processo mais robusto, com mais tempo, também está a descrição aqui no nosso link do vídeo. Também trabalhamos com consultoria presencial ou online ou à distância em todo o Brasil. E também fazemos aquele diagnóstico para você pré-auditoria, que é bem diferente das certificadoras, que muitas vezes dão uma benzida ali e no dia da certificação a gente acaba se surpreendendo. Não, o meu diagnóstico é um diagnóstico, olha, muito rigoroso e vai deixar você muito bem preparado para esse processo. E hoje, pessoal, nós vamos continuar o nosso processo de interpretação do manual. Para não esquecer, lembro também que nós temos o nosso e-book. Então, também está aqui a descrição. Você compra lá o e-book da primeira sessão, ou seja, conciliando as nossas aulas aqui no YouTube. Com esse manual, isso já te dá uma grande vantagem na interpretação do manual. Então, coloque lá, compre o nosso e-book, nos prestigie e, lógico, como eu não posso deixar de falar, deixe o seu like, faça algum comentário, pelo menos obrigado. Se você chegou aqui e vai assistir uma parte desse vídeo, saiba que houve uma preparação, há um tempo dedicado para isso e a gente pede que pelo menos você faça qualquer comentário, um obrigado, um joinha, uma crítica construtiva, uma sugestão, uma pergunta, para que o YouTube entenda como relevante e consiga distribuir isso para mais pessoas. É difícil competir com dancinhas né, no Shorts, nem outras plataformas, então aqui é um assunto sério. Então, o mínimo que a gente pede para vocês é essa maneira singela de você nos agradecer fazendo esse like ou mandando para alguém, para o seu chefe, para o seu diretor. Olha, tem um cara lá no YouTube que o cara faz a interpretação do manual e nos ajuda a fazer esse processo passar de maneira mais tranquila. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos verificar o que nós temos para hoje. Hoje nós temos uma nova subseção que a gente vai começar a interpretar, que é o atendimento neonatal. Então vamos dar uma olhadinha o que a gente preparou para vocês nessa nova subseção. Vamos lá? Logo após a nossa vinheta. Então, estamos interpretando o Manual da Acreditação ONA, ENA de Serviços Hospitalares, e aqui a gente vai fazendo essa interpretação sempre que possível. Eu vou dando alguns exemplos para vocês de outras áreas desse segmento. Vamos lá? Então, nós estamos começando uma nova subseção, a subseção 2.6, Atendimento Neonatal, e você vai verificar lá no manual que ela é aplicável conforme as características da organização, que nesse caso só contempla os serviços hospitalares. Nos demais serviços, né, não é aplicável esta subseção, ok, pessoal? Então, está ali. Então, está aqui, ó, né? Serviços hospitalares, ok? Então, nos demais serviços, a gente pode perceber que não se aplica esta subseção. Então, vamos lá, dar uma olhadinha o que está preparado para hoje. Então, no 2.6, atendimento neonatal, nós temos a descrição dessa subseção. Então, está lá no manual, na descrição, processos voltados para a atenção ao recém-nascido, sistematizados de acordo com o grau de complexidade da organização,
ofertado com padrões de qualidade adequados à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Deixei, né, grifado que o foco principal dessa subseção é atenção ao recém-nascido, de acordo com a complexidade da organização. Bom, qual que é o padrão a ser atingido nesta subseção? Qual que é o padrão de nível 1? Lembrando que nós estamos fazendo a interpretação do nível 1. Assistência planejada, segura, integral e individualizada, respeitando o grau de dependência do recém-nascido, com propostas terapêuticas articuladas na busca de um único resultado para o paciente-cliente, através de um processo constante de identificação e prevenção de risco. Esse é o padrão que nós devemos atender dentro deste requisito, dentro deste padrão, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro requisito desta subseção. Requisito 1. Identifica o perfil assistencial. Se você está acompanhando os nossos vídeos, em praticamente todas as subseções, a gente fala na identificação do perfil assistencial. E é muito repetido isso. Então, normalmente eu vou fazendo os cortes de quando eu gravei a identificação do perfil assistencial e vou repetindo essa interpretação nos demais subseções. Aqui eu estou gravando novamente sobre a identificação do perfil assistencial, simplesmente porque no manual ele não haveria necessidade disso. E quando eu estou falando do perfil assistencial, pessoal, estou falando do neonato, do atendimento neonatal, subentende-se que é o recém-nascido. Mas, como a gente precisa muitas vezes atualmente descrever o óbvio, muito provavelmente a ONA quis descrever o óbvio para que a gente não esqueça. Então, na orientação está lá, o levantamento, melhor dizendo, levanta o perfil de pacientes considerando características de peso, idade gestacional, complicações perinatais, histórico pré-natal, malformações congênitas, procedência, etc, etc. Então, percebe que enquanto a gente está falando aqui do perfil neonatal, a ONA diz, na sua orientação, né, a idade gestacional. Então, está falando um pouquinho da mãe, né, das complicações perinatais, do histórico pré-natal, está falando uma série de coisas relacionadas também à gestante e também deve entrar aqui nesse perfil. Então, tome cuidado ao que for fazer esse perfil, não focar muito só no neonato e verificar também a questão da gestante, todos esses dados. Então, basicamente, esse perfil. Célio, eu preciso fazer um perfil específico lá para maternidade? Não, pessoal. Se você tem um hospital geral que atende e tem maternidade, o teu perfil assistencial vai estar incluído, porque é mais um paciente. É o paciente gestante, é o paciente neonato. Então, não há necessidade de fazer um específico para isso. O grande engloba todas as áreas, justamente para isso, que vai estar, inclusive, alinhado ao perfil que? Epidemiológico. Lembre disso. Alinhado ao perfil epidemiológico da instituição, ok? Também as evidências através dos procedimentos e formulários que eventualmente vocês produzirem, os fluxos e principalmente, né, pessoal, eu coloco aqui a observação, a dica que esses procedimentos e que esse perfil assistencial, melhor dizendo, esteja devidamente atualizado. Tome cuidado se abrir novos serviços, novos convênios. Então, você tem que sempre atualizar o perfil assistencial e epidemiológico, caso tenha uma alteração significativa na prestação de serviços. Beleza, pessoal? Vamos ao próximo requisito? Dimensiona recursos humanos, tecnológicos, insumos de acordo com a necessidade do serviço. Pessoal, ele fala na dimensionamento de recursos humanos, ou seja, na quantidade, na disponibilidade, na habilitação, conforme o perfil e a complexidade, já vou falar sobre isso. A ONU ainda dá a dica dos recursos tecnológicos dimensionados em relação à quantidade, disponibilidade, especificação e em relação aos insumos. Pessoal, como é que eu vou produzir evidências quando eu falo isso? Dimensionamento, pessoal, existem várias técnicas para isso. Nós estamos montando um curso para dimensionamento. O pessoal tem tido muita dúvida em relação ao dimensionamento e capacidade instalada. Eu vou estar disponibilizando para vocês na sequência um curso sobre isso. Então fique atento aí no nosso canal que na sequência a gente deixa disponível para vocês o dimensionamento, como é que você faz. Mas basicamente, pessoal, é uma matriz, são cálculos matemáticos que você pode estabelecer isso. Ou então uma simples matriz do mínimo, o ideal e o máximo dos colaboradores. É uma forma grosseira de fazer, mas ela funciona muito bem para atender o requisito da ONA.
Então, o dimensionamento pessoal, a capacidade instalada dos teus equipamentos, do dimensionamento da máquina, da disponibilidade dessa máquina, do funcionamento dessa máquina, e em relação aos insumos é o consumo médio. Então, como é que eu evidencio para o avaliador que eu tenho dimensionamento, ou dimensionamento pessoal, através de cálculos matemáticos e matrizes, capacidade instalada, de novo, através de cálculos matemáticos matrizes. Aliás, também, né, no dimensionamento pessoal, eu estava esquecendo das resoluções. Alguns órgãos de classe determinam a quantidade mínima de profissional. Na capacidade instalada é o consumo médio e o de insumos, também cálculos matemáticos. Então, basicamente, isso que a gente dimensiona, e o nosso cálculo basicamente é matemática nesse processo, pessoal. Vamos ao próximo requisito? Dispõe de profissionais com competência e capacidade compatível com a necessidade do serviço. De igual maneira, já fiz essa interpretação de diversas maneiras nas outras subseções. Você pode voltar lá e vai verificar que a gente repete bastante esse corte dessa orientação. Aqui eu achei melhor copiar a orientação para vocês, porque ele fala alguns detalhezinhos, de novo, o óbvio de quem trabalha nessa área. Então, eu achei melhor explicar para vocês, reforçar um pouquinho nesse aspecto aí do neonato. Bom, o que diz na orientação? Competência é o conjunto de habilidades envolvidas e que caracterizam a função desempenhada. Ou seja, ele está determinando, né, o que é a competência, qual que é a capacidade, qual que é a competência necessária, e nesse caso, em relação ao neonato, ele está preocupado com o quê? Com a realização de treinamentos específicos de acordo com o perfil assistencial, como, por exemplo, passagem de PIC, reanimação neonatal, aleitamento materno, entre outros. Então, você percebe que quando eu falo na competência e na capacitação compatível com a necessidade do serviço neonatal, eu preciso capacitar, atribuir competências e capacitações para esse profissional, principalmente para fazer essas situações da reanimação, aleitamento materno, entre outros, como a coleta de sangue arterial, uma coleta de sangue venoso, ou seja, tudo que está envolvido, né, o profissional que atua ali precisa estar bem preparado para não causar dano ou lesões neste paciente. As evidências, pessoal, lógico, são os nossos procedimentos, nossos POPs, os formulários, os fluxos, lembrando os registros de prontuário e principalmente o treinamento, que a dica importante é o termo de ciência do colaborador, que ele participou daquele treinamento, que ele tem ciência no procedimento e principalmente a ONA, ela inclusive cita isso nas sugestões, na sugestão de evidências, a regularidade desses profissionais perante os conselhos de classe, que é um dos atributos e de questões que a UNA vai verificar com vocês dentro desse processo, ok? Vamos para o próximo requisito? Planeja atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Meu Deus, aqui você pode escrever o que você quiser. Todo aquele POP que você faz, que você não sabe onde encaixar, você vai colocar nesse requisito do padrão. Ou seja, aqui tudo que você fizer, qualquer procedimento, uma determinação, uma ordem, uma instrução de trabalho, um formulário, um aviso, tudo está no planejamento das atividades. Então, lógico, ele prevê o que? As condições operacionais de infraestrutura. Quando falo em condições operacionais, é como eu opero, como eu funciono, como que as atividades são realizadas. Basicamente é isso, pessoal. Como é que aqui é a mais pura evidência, são seus procedimentos, são seus formulários, são seus fluxos. Tudo que você não souber onde colocar lá no teu setor, você vai colocar nesse requisito do padrão. De que maneira eu posso estruturar isso? Eu estou começando a implantar através do mapeamento de processo e através da cadeia de valor. O mapeamento de processo, você sentar lá e verificar como que funciona cada atividade. Qual que é a necessidade do meu cliente interno, do meu fornecedor interno, ou seja, é a minha cadeia de valor, pessoal. Então, basicamente, para eu mapear e atender esse requisito, eu vou estar fazendo dentro dessas condições, dentro do meu mapeamento de processo e dentro da cadeia de valor. Se você tiver dúvida como é que faz isso, escreva aqui nos comentários, tire uma dúvida, sério, como é que eu faço isso? A gente dedica um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Lembre de deixar o like, pessoal. Faz algum comentário, escreve alguma coisa, por favor, é a maneira de você retribuir o nosso tempo. Vamos lá ao próximo requisito? Acompanhe a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração.
Aqui existe uma falha na descrição desse requisito, pessoal. Nem todo equipamento ele pode ser calibrado. Então aqui o termo correto deveria ser calibração barra aferição. Esse requisito está equivocado. Volto a repetir, esse requisito da ONA está equivocado de acordo com a semântica e o significado da palavra. Tem equipamentos que nós não podemos calibrar, nós podemos aferir. Existe uma diferença. Calibrar é você ajustar o equipamento mecanicamente, eletronicamente, você ajusta esse equipamento de acordo com uma referência de padrão. Na aferição, você só afere ele, não tem o que fazer. Um termômetro, não tem o que fazer num termômetro. Ele está aferido ou não está aferido, então você tem que jogar fora. Não tem como fazer calibração desse equipamento, você tem como aferir isso. Então, o que a orientação? Que a unidade, a gestão da unidade acompanha a periodicidade de calibração, volto a dizer, calibração barra aferição, e manutenção preventiva das instalações e dos equipamentos. De novo, você vai traduzir isso através dos seus procedimentos, através dos formulários, os seus fluxos de manutenção, o cronograma de manutenção e as fichas de manutenção, ou até mesmo a chamada ficha vida, como é que você... É onde você registra todas as manutenções corretivas, preventivas ou de um terceiro. Aí a dica, pessoal, importante são as ações preventivas que devem estar registradas, assim como as corretivas na ficha vida. Custo e benefício, ou seja, qual que é o custo de fazer essa manutenção e o benefício. Lógico, não está muito envolvida aqui na unidade, eu já vou explicar isso para vocês. E tomar cuidado também em relação às empresas credenciadas na rede brasileira de calibração. Por quê? Porque ela determina quais são os padrões. Eu tenho viajado ao Brasil e tenho encontrado muitas empresas que, por exemplo, ela está credenciada lá na RBC na grandeza volume e ela fica vendendo o certificado de temperatura. Não pode, pessoal. Aquele certificado não tem valor. A empresa tem que estar certificada na rede brasileira de calibração, na grandeza que ela se propõe a calibrar ou a aferir. Quer seja volume, temperatura, pressão, percebe? Ou outras áreas da física que a gente determina essas calibrações barra aferições. Então tome cuidado, exija da sua empresa, entre lá no site, você consegue entrar no site da RBC, colocar o nome da empresa, a grandeza que ela foi credenciada e verificar se ela está liberada, se ela está legalmente credenciada nesse padrão. Por quê? Porque se ela emitir um laudo para você calibrando, por exemplo, um aparelho de pressão, um esfigmomanômetro, e ela não tiver credenciada naquela grandeza, a RBC, aquele certificado não tem valor e você não está conforme perante esse requisito. Uma observação importante é a gente fechar esse requisito. Célio, tem um setor de manutenção que faz isso. Eu tenho que me preocupar? Se você é o chefe da unidade de internação, você não é o responsável direto por isso, mas é o responsável indireto da manutenção, porque você utiliza aquele arsenal de equipamentos, aquele instrumental. Então não adianta você dizer, não, é a culpa da manutenção que não fez a calibração, a aferição daquele equipamento. É sim sua responsabilidade, percebe? Então normalmente quando eu vou perguntar, vou auditar, por exemplo, fazer uma auditoria interna dentro do hospital, eu chamo lá, por exemplo, como exemplo, o chefe da enfermagem ou o chefe da internação e pergunto como que estão a manutenção. Se ele me fala que a manutenção está por conta do setor de manutenção ou de um terceiro e ele não sabe, não acompanha a manutenção, eu tenho um risco aumentado de que, eventualmente, esse cronograma de manutenção não esteja devidamente seguido e eu esteja utilizando o equipamento não calibrado, não aferido no paciente ou com o paciente. Percebe? Então, existe uma responsabilidade dividida. A responsabilidade pela organização é do setor de manutenção, se assim foi decidido. Entretanto, em qualquer setor, vou repetir, do centro cirúrgico, a farmácia, a recepção, a responsabilidade, sim, se você usa o equipamento, você também é corresponsável por essa manutenção também. Observe isso, pessoal. É onde o maior número de não conformidades está aqui, justamente nesse requisito, é a responsabilidade da unidade que está utilizando esse equipamento. Estabelece protocolos assistenciais clínicos alinhados ao perfil epidemiológico. Bem complexo esse requisito, dá bastante trabalho
embora ele seja bem curtinho, ele dá bastante trabalho. Vamos lá. Orientação. Protocolos definidos e implantados baseados no conhecimento científico atual, no perfil epidemiológico, já vou explicar, na gravidade, nos riscos, nas prevalências, no custo, e todos eles baseados em evidências científicas, ou seja, na medicina baseada em evidência. Pessoal, é bom observar que o protocolo ele sempre vai seguir o perfil epidemiológico, quer seja pela incidência, quer seja pela prevalência. Então é importante que lá no perfil epidemiológico, Célio, você coloque todos eles. Célio, eu preciso colocar para todos os protocolos, para tudo? Sim, para tudo. Mas por onde que eu começo? Começo com os de maior prevalência. Aí você vai, ao longo dos anos, né, você vai fazer um cronograma, 1 ano, 2 anos, aí depende da equipe, depende da especialidade, depende do que você atende, depende do teu perfil. Você pode levar até 1 ano, 2 anos implantando isso, ou seja, não é só fazer o procedimento. É implantar o protocolo clínico, é verificar a adesão do protocolo clínico, é fiscalizar o cumprimento desse protocolo clínico. É importante a gente analisar isso. Aqui está muito singelo aqui a orientação da ONA, né? Protocolos definidos só com base nisso. Então, como é que você vai evidenciar o próprio protocolo de acordo com a prevalência, analisando os riscos, analisando gravidades e custo, pessoal? No protocolo clínico, nós também temos que observar questões administrativas. Já vou falar sobre isso. Então, a evidência, você vai ter o próprio procedimento, os formulários do fluxo e, lógico, as referências científicas do quê? Na medicina baseada em evidência. Todo protocolo clínico tem que estar baseado em evidências, ou seja, na medicina baseada em evidência. Então, você vai ter que fazer o protocolo clínico e vai ter que referenciar qual é a fonte da sua padronização, qual é a fonte do teu protocolo, percebe? Então, é importante que vocês tenham menção dessas referências científicas dentro desse processo, ok? Bom, além disso, pessoal, o que eu deixei para vocês? Aqui nós temos alguns exemplos, pessoal. Olha aqui, ó, algumas fontes para a medicina baseada em evidência, para você poder colocar no seu protocolo. Então, nós temos aqui várias referências, a Cochrane, nós temos o NICE, que é uma boa fonte de pesquisa. Então, nós temos aqui algumas fontes, pessoal. Nós temos a Cochrane, aqui está o site, depois você dá um pause aí no vídeo, enquanto ele estiver passando, você copia aqui esse link para você poder acessar, para ter uma referência. Nós temos o NICE, o NICE, lá do Reino Unido, também uma boa fonte de medicina baseada em evidência. Nós temos também a ARC, que é um painel de especialistas lá dos Estados Unidos, é muito interessante também, pouca gente conhece, deixo aqui como referência também. Além disso, nós temos uma outra referência da agência dos Estados Unidos, que ela conduz pesquisas, então aqui está o site, né, Agência Healthcare Research and Quality, é bem interessante, se você entrar lá tem bastante referência, bastante metodologia. O próprio site da Organização Mundial de Saúde, OMS, também está aqui o site para vocês. A Medline, a PubMed, né, um dos mais importantes, mais conhecidos, também deixo para vocês aí, muito interessante, né? Ele é gerenciado pela NLM dos Estados Unidos, então é uma das maiores bases de dados de literatura biomédica do mundo, muito interessante para vocês também. Além disso, nós temos as guidelines internacional, a Natural Gene, também interessante, também poucas pessoas profissionais conhecem. A Joanna Briggs, também muito interessante, é uma fonte de dados, de diretrizes, de aspectos educacionais muito bacana, baseado na prática dos cuidados de saúde baseada em evidência. E a última que eu deixo também, a KDTH, que é uma agência canadense que também fornece referências para vocês na medicina baseada em evidência. São só essas? Não, pessoal. O que vai ser referência também no teu protocolo clínico? Vai ter referência também as associações, a Sociedade Brasileira, então a Sociedade Brasileira da Urologia, de Pediatria, de Cardiologia e etc, e etc. Todas as demais
sociedades que você vai referenciar os protocolos de referência no Brasil e internacionalmente. Então, você tem que citar lá. Um dado importante, pessoal, vou até voltar aqui na apresentação aqui. Quando a gente fala aqui nos protocolos, eu citei aqui custo, mas lembre também de uma dica importante, que quando for fazer o protocolo clínico, no médico for fazer o protocolo clínico, dentro do protocolo clínico também deve existir o viés administrativo financeiro. Senão eu faço lá uma maravilha de um protocolo com a literatura e esqueço das obrigações do médico no aspecto administrativo e no aspecto financeiro. Mas sério, eu vou colocar isso no protocolo? Sim. Porque imagine que você determina um protocolo para uma determinada cirurgia, para uma determinada patologia, e você não coloca parâmetros administrativos para esse protocolo, cumprimento, não dá. Então você vai ter que abrir um outro POP para fazer isso? Não. Então você também coloca questões administrativas financeiras também na descrição desse protocolo clínico. Esse é um requisito core. Vamos lá. Estabelece práticas para transferência segura do binômio mãe-filho. Então, lembrando, pessoal, que quando a gente fala na transferência, é a transferência do paciente, desse paciente de uma ala para outra, na transferência externa, na transferência entre hospitais. Então, percebam que a orientação do próprio manual é a seguinte: descrever o protocolo de transferência segura do binômio mãe e filhos, considerando as diretrizes para identificação segura, contendo minimamente comunicação pré-transporte e liberação do recém-nato. No mínimo, pessoal. Então, veja bem, contendo minimamente comunicação pré-transporte e liberação do recém-nato, critérios de segurança desse transporte e liberação, composição da equipe que realiza esse transporte e, principalmente, o fluxo para movimentação, né? O fluxo para movimentar na alta do neonato, ou seja, quem acompanha, quem autoriza, quem faz a checagem de liberação, quem faz a checagem de identificação, todos esses critérios são importantes. De novo, as evidências vão estar traduzidas nos seus procedimentos, que devem envolver minimamente esses critérios, formulários e seus fluxos. Principalmente as dicas, né? Os critérios de registro dessas transferências, tem que estar muito bem redondinho, principalmente a liberação, a evidência dessa liberação, os controles dessas liberações, e também não esquecer do registro clínico do neonato quando a gente tem algum aspecto importante a ser informado nessa transferência. Essa dica é importante para vocês não esquecerem disso. Então, é descrever esse fluxo. Sério, como é que eu faço isso? Imagina lá como é que está sendo a transferência do bebezinho, do neonato e da mãe. E você vai verificando quais são os profissionais envolvidos e vai descrevendo responsabilidades e atividades e processos necessários para a correta liberação e transferência do binômio mãe e filhos, ok? Vamos ao próximo requisito. Cumpre protocolos de assistência neonatal. De novo, pessoal, CORE, e está aqui principalmente na orientação. Estabelece, dissemina e cumpre protocolos assistenciais e clínicos de segurança do paciente, de prevenção, entre outros, definidos e implantados baseados no conhecimento científico atual e, olha lá, no perfil epidemiológico de acordo com a gravidade, risco ou custo dos pacientes atendidos. Eu deixei, inclusive, em negrito, pessoal. Ó, tem que disseminar, ou seja, como é que eu evidencio a disseminação? Ou seja, eu preciso ter indicadores de adesão, eu tenho que ter termo de ciência que a pessoa foi cientificada no procedimento, naquele protocolo. E veja, não basta eu fazer um protocolo, eu tenho que associar ele ao quê? Ao perfil epidemiológico, ao perfil assistencial, embora o manual não diga ali, eu recomendo para vocês, a gravidade, o risco, pessoal, e o custo. Percebe? E o custo dessa situação. Então, traduz isso em procedimentos, em formulários, em fluxos. Um bom critério de produção de evidências são as auditorias clínicas e de prontuários, vão fornecer indicadores de adesão que você vai conseguir comprovar lá para o avaliador que você está disseminando esses protocolos. Outra dica que não está escrita aqui é o termo de ciência no procedimento. É o termo de registro do treinamento nesse protocolo. São evidências para você produzir para uma avaliação, ok? Vamos ao próximo requisito?
utiliza metodologia para a classificação da gravidade do paciente cliente, relacionando a taxa de mortalidade predita e ocorrida. Olha a orientação. Na unidade de cuidados intensivos, utilizar o score ou índice de gravidade e mortalidade, correlacionando a mortalidade obtida na unidade. Considerar a validação da gravidade da doença e risco de mortalidade neonatal realizada nas primeiras 24 horas de vida. A avaliação pode ser realizada por estratificação de peso e idade gestacional. Então, de novo, você vai evidenciar isso através de referenciais, ou seja, você vai verificar esse score através de metodologia científica, através de referencial teórico. Então, quando você for fazer o procedimento e você escolher um índice de score e gravidade, lembre-se, aqui é uma dica importante, referência bibliográfica, referência científica validada para este índice. Não adianta você criar um score lá da cabeça que não vai validar. Ele tem que ter uma referência científica, uma metodologia validada, né? Ou seja, medicina baseada em evidências. Não pode tirar da sua cabeça isso aqui, tá? Então, lembre-se que eu já dei não conformidade, ou seja, em hospital, porque ele fez o POP e não referenciou, não validou as referências científicas do score que ele tinha, e isso é grave. Você pode estar classificando, né, a mortalidade com base no score inadequado e não validado cientificamente. É importante os registros de prontuário dessas situações aqui. E uma dica legal para vocês utilizarem é uma máscara. Então, normalmente a gente trabalha com software no hospital. Você pode fazer uma máscara padrão, você padroniza isso através de um procedimento. Essa máscara padrão para colocar esse score. E você copia e cola lá no sistema, no teu sistema de informação. Copia e cola lá do Word e pronto, você preenche. Então, todo mundo acaba preenchendo o mesmo texto lá no teu sistema de informação. Funciona muito bem. Identifica os riscos assistenciais do paciente cliente e estabelece ações de prevenção para redução da probabilidade de incidentes. Pessoal, redundante, né? Já vimos isso na seção 1.2. Se você pegou esse vídeo agora, sugiro que você entre na descrição do nosso vídeo. Lá embaixo tem um link para o podcast da seção 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança. Lá nós vamos falar bastante sobre a identificação de riscos assistenciais. Aqui eu só reforço o que já foi dito lá, pessoal. Né, que a gente vai evidenciar através de procedimentos, de formulários, de fluxos, de mapas de risco e de contingência. E sempre reforçando, não adianta ter um mapa de risco e uma contingência se eu não treinar os colaboradores. Cumpre as diretrizes dos protocolos de segurança do paciente alinhado à política de segurança do paciente. Pessoal, a orientação é seguir os protocolos de segurança do paciente. É o protocolo de identificação, protocolo de queda, né? Ou seja, todos aqueles protocolos que você tem que seguir de acordo, né, com o Ministério da Saúde, e você tem que seguir esses protocolos. Então, basicamente, você cumprir essas diretrizes dos protocolos de segurança do paciente, que eu deixo aqui, inclusive, que relacionado para vocês quais são, caso você tenha esquecido quais são os protocolos de identificação do paciente. Então, basicamente, é você adotar isso e verificar uma evidência como que você demonstra que esses protocolos estão sendo seguidos, né? São chamados protocolos de adesão. Você pode fazer o indicador, né, para determinar esse protocolo, como eu digo aqui, né, uma dica importante, fazer um indicador sobre isso, ou através de auditorias internas ou através de treinamentos. Então é importante que você não só implante através de um procedimento, através de um protocolo, mas que você monitore melhor dizendo, a adesão a esse protocolo. E a melhor maneira, pessoal, é a auditoria interna ou através de indicadores matemáticos para isso. Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança, pessoal. São os protocolos de prevenção e controles de infecção, muito ligado lá à CCIH, né, relacionados à assistência. Todas as questões de biossegurança, todas as questões de infecção, nós vamos determinar essas situações, que lá a CCIH vai fazer isso, e vai traduzir aqui através de procedimentos e formulários, tudo relacionados à biossegurança, ou seja, a
a segurança do trabalhador vai estar ligado lá com o SESM, com a CIPA, mas também puxando para essa área da parte biológica, da biossegurança. Então, basicamente, quais são os protocolos de infecção e biossegurança? E aqui, pessoal, chamo a atenção de vocês que aqui é o pulo do gato nesse requisito envolvendo todas as profissões. Normalmente as pessoas fazem isso, os hospitais fazem esse tipo de protocolo, esquece lá do vigilante, do segurança, do entregador de material, percebe? Da pessoa que faz a manutenção do equipamento, entendeu? Já vi situações ali de pessoas serem contaminadas na manutenção porque não usaram os devidos EPIs adequados para manipular aquele equipamento que estava contaminado. Então, percebe? Então, às vezes, esse protocolo de prevenção e controle de infecções e biossegurança está relacionado, inclusive, lá na manutenção pode estar envolvido, ok, pessoal? Então, lembra de verificar quais são os potenciais locais, os potenciais serviços que podem se envolver nesse protocolo e aí você redige ele. E é isso aí, pessoal. Se chegou até aqui, deixe seu like, comenta alguma coisa, é maneiro de se agradecer, divulgue o nosso canal, compartilha e até o próximo vídeo.